Nesses dias a gente postou um vídeo falando sobre o nosso noivado. E nesse vídeo aqui a gente quer trazer então, para dar um equilíbrio para esse canal, a gente quer falar de alguns BOs que a gente já passou no nosso relacionamento. Porque quando a gente fala que a gente vive um relacionamento extremamente alinhado, que cada vez está ficando melhor, as pessoas pensam que sempre foi assim, só que na verdade não foi. Então hoje a gente quer falar um pouquinho, quer compartilhar com vocês, abrir um pouco mais dos BOs que a gente precisou passar lá no início, até a gente conseguir alinhar diversas coisas que não foram poucas, não foram tão fáceis assim. Então hoje a gente quer falar sobre isso, mais da realidade, né? Porque senão fica a impressão de que o nosso relacionamento é muito perfeito e não é essa ideia que a gente quer passar, até porque relacionamentos perfeitos não existem. Mas antes de começar o vídeo em questão, se você não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Sou o Luiz. E nós somos um casal. Nós somos um casal que busca compartilhar experiências e dicas, possivelmente, ensinamentos que ajudem outros casais a melhorar o seu relacionamento, a sua conexão, transcender vários bloqueios, crenças limitantes e dessa forma que venha expandir a consciência para gerar mais valor ainda nesse relacionamento. Então aqui a gente traz um pouco da nossa história e a gente vai compartilhando algumas dicas que para nós deu muito certo, mas hoje a gente quer compartilhar as que foi um pouquinho mais difícil, né, de passar e que também, né, nos ensinaram bastante aí na nossa trajetória. E hoje a gente está nesse cenário aqui um pouco diferente, porque aqui quem é do sul sabe que o inverno é bastante frio, então hoje a gente acordou com bastante frio e a gente resolveu vir aqui para nossa sala e fazer um fogo na nossa lareira, e aí a gente resolveu gravar aqui, porque estava muito gostoso de ficar aqui. Então se você escutar algum som ou algum barulho, não se preocupa, que é do fogo que está aqui do ladinho da lareira. Vocês não conseguem ver, mas ele está aqui, então às vezes ele faz algum barulhinho. Vamos começar então com o nosso conteúdo. A gente percebe que às vezes quando a gente mostra, né, uma face do nosso relacionamento, quando a gente fala do alinhamento, quando a gente fala que a gente vive um relacionamento extraordinário, às vezes isso pode até causar um certo estranhamento nas pessoas, porque de fato não parece que é isso que acontece na maioria dos casos. Então é por isso que isso gera um certo desconforto. Mas a gente não começou tendo um relacionamento extraordinário, a gente começou como todo casal, tendo dificuldades, passando por diversos perrengues e tudo mais. Então a gente quer compartilhar algumas coisas, como por exemplo, lá no início do nosso relacionamento, a gente teve bastante dificuldade relacionada à comunicação. Por exemplo, né, a gente tinha bastante discussão, bastante briga, porque a gente não sabia exatamente como comunicar, como falar das nossas emoções, dos nossos problemas. A gente não estava conseguindo acertar essa comunicação no casal. E isso foi gerando bastante atrito, né, no nosso relacionamento. Exato, porque muitas pessoas que vêm, né, de outros relacionamentos básicos e comuns, que não estão preparadas para entrar num relacionamento de fato, né? E particularmente eu era uma pessoa assim, então a gente vem com várias condições que foram impostas, né, em outros relacionamentos, e até você entender o processo de uma relação, de um relacionamento, entender as dinâmicas de um relacionamento saudável e entender que aquele que você tinha ou que foi ensinado a ter não tem nada a ver com um relacionamento saudável, a gente precisa quebrar algumas barreiras, e uma delas, básica, é a comunicação, né? Então quando você não tem um relacionamento saudável, é um indício de que você não se comunica, você não expressa sentimentos, você não cobra, ninguém cobra nada, não existe uma comunicação dentro desse relacionamento. Então aí a gente já começa a ter brigas, discussões, que foi exatamente o que, né, a gente teve aí no começo. Porque sempre que existe algo que não é comunicado, que não é acertado, que não é combinado, digamos assim, dentro de um relacionamento, isso vai gerar um problema mais pra frente. Então, por mais que você viu esse padrão acontecer dentro da sua casa, na sua família, enfim, foi um modelo que você viu acontecer, foi um modelo que você aprendeu. Mesmo assim, que como você veio desse modelo, para você esse é o certo, isso vai acabar trazendo problemas para sua vida, para o seu relacionamento uma hora ou outra. A diferença é que você não vai saber, você não vai conseguir entender se você não estiver buscando essa melhora, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento,
você não vai entender por que tá dando problema, por que isso tá acontecendo, porque pra você aquilo é normal. A falta de comunicação às vezes é normal, uma comunicação mais agressiva você considera como normal, ou enfim, esses desvios na comunicação, esses espaços no relacionamento pra você talvez pode parecer normal, mas quando você vai construir a sua família, o seu relacionamento, você vai estar com uma outra pessoa que tem um condicionamento diferente, que tem uma cultura, que teve um outro modelo, e aí isso vai acabar gerando discussões, né, atritos por essa falta de encaixe, digamos assim, dos dois, do casal ali. E pra gente também, a gente teve várias discussões, até porque quando a gente começou o nosso relacionamento, eu era mais nova, né, era bastante nova, o Gustavo também era mais novo e nós dois éramos bastante imaturos, né. A gente não tinha uma maturidade, a gente precisou trabalhar muito a questão do nosso desenvolvimento como pessoa, do nosso autoconhecimento, das nossas crenças. A gente precisou amadurecer muito como pessoa pra gente poder amadurecer no nosso relacionamento. Esse amadurecimento, ele vai se dando, né, conforme o casal vai andando. Só que também é importante a gente ter a consciência de que sem uma busca por esse amadurecimento, a gente não consegue transcender nada, né? Então, ou seja, não é todo casal que só por estar junto vai evoluindo, bem pelo contrário, né? A gente sabe aí que tem casais aí de 15, 20, 30 anos que acabam se separando, ou seja, não estava ocorrendo uma evolução. Às vezes aquele casal ali ele só estava junto, né? As pessoas estavam juntos, mas não estavam se desenvolvendo, se conhecendo, se conectando. Às vezes é totalmente ao contrário, as pessoas estão juntas, mas totalmente desconectadas, elas não sabem muito bem o que está passando na cabeça do outro, o que o outro está sentindo, o que o outro deseja para a vida. Isso vai muito mais de um despertar, né, individual primeiro e depois do casal, do que necessariamente de estratégias ou técnicas, né, que a gente possa estar passando em vídeo. Então é muito importante que a gente olhe para esse movimento que ocorre em casais saudáveis, mas que sempre vai estar partindo de um desenvolvimento, um autodesenvolvimento próprio, e isso ressoando no casal e consequentemente esse casal indo buscar juntos algo muito maior do que os dois, né? Então eu acho que é sempre esse equilíbrio entre o caos e o que é saudável para os dois. Só que é preciso esse pontinho de caos ali para você perceber, não, mas não é isso aqui que eu quero, não é isso aqui que eu estou buscando. E aí você busca, você vai atrás do que pode melhorar o teu relacionamento. Até porque no nosso caso, por exemplo, assim como diversos outros relacionamentos, eu imagino, não faltaram oportunidades de a gente terminar o nosso relacionamento. Porque normalmente a gente vai buscar aquele caminho que é o mais simples. E muitas vezes terminar o relacionamento é muito mais simples, é muito mais fácil do que a gente alinhar, do que a gente melhorar como pessoa, do que a gente se desenvolver para alinhar aqueles pontos que estão causando prejuízos, né? Então, por exemplo, por muitas vezes a gente poderia ter escolhido, por exemplo, acabar nosso relacionamento, terminar a nossa relação, do que buscar entender, buscar estudar, se desenvolver, passar por aquele sofrimento, né, natural do desenvolvimento, da autodescoberta, de passar pelas crenças limitantes, de passar pelos bloqueios, enfim, de entender tudo isso e querer alinhar mesmo. O caminho mais difícil é esse de buscar um alinhamento, um aprimoramento constante e estar disposto a fazer o que precisa ser feito pela relação. Isso é bastante difícil e é por isso que a gente vê muitas vezes as pessoas se separando depois de um longo tempo de relacionamento. Não que não possa existir os términos, em alguns casos é mesmo a melhor alternativa, mas a gente sempre vai ter duas opções. Então eu tô falando aqui, a gente teve brigas, a gente teve altos e baixos, a gente teve desafios, e que sim, a gente poderia ter escolhido, não, então a gente tá muito diferente, tá muito distinto e a gente vai precisar seguir cada um pro seu lado. A gente poderia ter feito isso e a gente teve várias oportunidades, principalmente lá no início, né, amor? A gente fazer isso se a gente não optasse pelo caminho mais complexo, mais difícil, digamos assim, de se desenvolver. Mas a gente nunca fez isso. No nosso relacionamento de 7 anos e meio, a gente nunca teve término e volta e vamos dar um tempo e vamos voltar. A gente nunca teve isso, até porque isso estava alinhado em nós dois, que não era algo que a gente queria viver, que a gente aceitaria ficar vivendo, ficar naquela ir e voltar, enfim, a gente não concordava com isso, então a gente nunca fez.
mas a gente sempre escolheu aprimorar para que a gente pudesse viver um relacionamento tranquilo, saudável, leve, gostoso, que fosse bom mesmo estar naquela relação, que não fosse algo pesado, que não fosse algo que você fica ali meio tenso de estar na relação, sabe? Eu acho que até essa questão do ir e voltar, eu acho que vai muito dessa questão do amadurecimento. Então é muito difícil, depois que você já ganhou um pouquinho de repertório, um pouquinho de robustez no relacionamento, é muito difícil você pensar que isso é algo que é funcional, né? Isso geralmente vem de casais, ou às vezes até de pessoas, né? Um individual ali de cada um, é uma imaturidade, no sentido de que eu não sei muito bem o que eu quero, eu só sei que eu não quero isso agora. Só que aí a gente fala com as emoções e aí a gente acaba se arrependendo, aí eu quero voltar, aí eu volto, mas eu não consertei aquilo que a gente, né, terminou, então a gente termina de novo, e aí eu quero voltar, e aí fica esse, né, ioiô ali de relacionamento e ninguém define nada e não se chega a lugar nenhum. Então, essa imaturidade leva a essa inconstância. Geralmente, quando existe ali uma evolução no casal, nem é uma possibilidade terminar por emoção ou terminar por alguma coisa, né? Geralmente você vai ficando mais maduro, você vai tentando resolver aquilo, porque você já sabe que você quer ficar naquilo, né? Então, você só quer melhorar aquilo que você está e que você já deseja. No começo, pela imaturidade, a gente não sabe o que é aquilo, a gente não sabe como fazer aquilo dar certo, então no primeiro deslize ali a gente já quer pular fora porque é muito difícil, é muito complexo, eu não sei se eu quero isso mesmo, então a gente fica nesse negócio, né? Então acho que muito dificilmente acontece isso com casais que estão amadurecendo, né? Esse vai e vem eu acho que é mais desse... maturidade. Até porque acaba que fica condicionado isso, né? Qualquer probleminha que eu tenho, então vamos dar um tempo e vamos dar um ar, né? Vamos pensar, né, cada um para um lado e tudo mais. E aí toda vez que aperta um pouquinho você foge. Toda vez que aperta um pouquinho você foge. E aí isso não é resolvido. E aquele probleminha ele vai se acumulando até que uma hora vai ter que resolver vários desses probleminhas de uma vez só, numa bola de neve gigantesca dentro do seu relacionamento. Porque todas as vezes que era pra você sentar e ter uma conversa difícil com o seu parceiro, toda vez que era pra você sentar, você falar o que precisa ser dito, vocês alinharem o que precisa ser alinhado, vocês fugiram, vocês resolveram, né, dar esse tempo. O que na verdade num relacionamento, quando ele está ali estável, quando ele está fortalecido, isso não existe, né? Essa questão de vamos parar um pouco, depois a gente continua de onde a gente parou. Isso não tem nem lógica se a gente parar pra pensar. Mas, enfim, é uma forma que os seres humanos encontraram de cada vez mais fugir das responsabilidades, fugir das coisas mais difíceis, né? E ficar só com as coisas mais boas, ficar só com as coisas mais fáceis da vida, assim como tudo, né? No trabalho, na família, no relacionamento, em qualquer coisa, né, da nossa vida. Só que sempre que a gente quiser desfrutar de algo realmente gostoso, de algo realmente sólido, fortificado, que realmente deu certo, a gente vai ter que ter passado pelo caminho do processo. Então, para que a gente pudesse estar vivendo uma relação como a gente vive hoje, que é uma relação que é tranquila, que é gostosa, que os dois se sentem satisfeitos, que os dois se sentem bem no relacionamento, que a gente se apoia, que a gente trabalha junto, que a gente tem uma parceria, uma amizade, uma cumplicidade, enfim, e o relacionamento como casal também é bom, a gente teve que passar pelas dificuldades. E nos momentos que a coisa apertou, a gente teve que ser firme e a gente teve que sentar para conversar, a gente teve que resolver, a gente teve que buscar melhorar, a gente teve que amadurecer, a gente teve que mudar muita coisa em nós para que a gente pudesse hoje desfrutar desses momentos, né? Que, por exemplo, hoje para nós, como a gente trabalha bastante junto, até os momentos de trabalho eles são gostosos, como por exemplo hoje, né, amor? Hoje é um dia que a gente tá aqui trabalhando, hoje é segunda-feira, a gente tá aqui trabalhando, mas é um dia super gostoso, porque inclusive, como eu falei, a gente tá aqui na sala da nossa casa, tá frio, a gente tá com fogo aqui do lado, e isso aqui, inclusive, né, esse contexto aqui, acho que é legal falar também, que foi algo que a gente desejou por muito tempo, a gente almejou, a gente queria isso por muito tempo.
né? Esse cenário que a gente está vivendo, de ter o que a gente tem hoje, a gente por muito tempo desejou e a gente por muito tempo quis. Então a gente, de certa forma, tá ainda celebrando essas conquistas que a gente como casal conseguiu. E isso tudo é muito gostoso, porque a cada dia a gente vai conseguindo crescer, se desenvolver e melhorar a nossa vida, melhorar como pessoa e principalmente melhorar no nosso relacionamento, né? Todos os movimentos que a gente vem fazendo vão sendo degraus para a gente ir chegando no que a gente quer viver, né? Então, muito possivelmente, se você não está vivendo ainda aquele relacionamento que você deseja, é porque ainda existem degraus que, por algum motivo, você não conseguiu subir, né, ou escalar pelo processo de consciência mesmo. Ou seja, você não conseguiu tomar consciência de pontos, né, da sua vida, do histórico de vida, enfim, de alguns bloqueios que talvez você possa ter. E isso tudo vem atraindo coisas que muito possivelmente você não deseja, né? Só que como você não entendeu ainda o que você precisa entender ou trazer para a consciência, você ainda é um imã, né, de coisas que você não quer, pelo simples fato de que essa é a condição que você está nesse momento, né? Então, a partir do momento que a gente começa a alterar essa consciência, a gente começa a se tornar imã daquilo que eu realmente desejo. E aí, se eu começo a me tornar imã disso, as coisas elas vão, né, sendo atraídas, elas vão chegando mais próximo, porque eu também estou indo em direção a elas. E isso em relacionamento, né, financeiro, e todos esses pontos que vão embasar a nossa vida, né? Principalmente network, né, que as pessoas falam tanto da importância. Às vezes a gente busca incessantemente um network, fazer um network, porém sem entender os bloqueios. Então você está procurando gente para fazer network, mas você não sabe em quem você é mais consonante, ou seja, aquela pessoa que é mais congruente contigo, aquela pessoa que orna, né, como a gente fala aqui no Sul, ela vibra parecido contigo. Só que você não sabe ainda como você vibra, qual é a sua natureza vibracional. E aí você está atraindo um monte de gente aí que não fica, chega, sai, ou às vezes só chega, pega um monte de coisa e foge e nunca mais volta. E aí a gente fica meio perdido mesmo, a gente não sabe mesmo quem a gente é, quem que eu estou buscando, quem que seria uma parceira ou um parceiro legal, né? Que tipo de parceiro ou parceira que eu estou procurando nesse momento, o que eu quero construir quando eu tiver, ou agora que eu já tenho a minha namorada, meu namorado, meu esposo, o que a gente está construindo, o que a gente está indo para onde? Ele quer ir para o mesmo caminho que eu, ela quer ir para o mesmo caminho que eu, e todas essas informações elas precisam se emaranhar, né? Porque senão a gente não sai, literalmente a gente fica rodando a linha espiral e aí passa 10, 20, 30, 40 anos e a gente está no mesmo estado, né? Não muda nada. Aí a gente só quis trazer pra você alguns dos pontos de dificuldade que a gente passou. É claro que a gente passou por todas as situações possíveis, mas a gente quis dar uma pincelada aqui só pra você entender que a gente também passou por BO, por mais que a gente tá falando aqui sobre relacionamento, sobre desenvolvimento, são coisas que a gente precisou passar, a gente precisou viver, a gente precisou transcender para que a gente pudesse ter os resultados, para que a gente pudesse colher os resultados hoje no nosso relacionamento. Só pra você ficar claro aí que todo mundo vai ter os seus BOs, todo mundo vai ter os seus problemas e que não tem perfeição em nenhuma vida. Então, coloca aqui nos comentários qual dificuldade você vem passando, o que você já passou, qual foi o ponto mais difícil de você alinhar aí no seu relacionamento, o que mais vocês penaram para conseguir alinhar, como que vocês conseguiram resolver, que vai ser bem legal ler o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que você tenha se identificado. Se você gostou, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve também no canal e ativa as notificações, que assim você sempre vai ser notificado quando tiver um conteúdo novo por aqui no canal. Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima! Até mais!